O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre delatores em processos criminais. Se eles devem ou não apresentar as alegações finais antes de delatados. O resultado dessa análise pode levar à anulação de várias sentenças, inclusive da Operação Lava Jato. A repórter Caroline Aguiar acompanhou a sessão e traz direto de Brasília as informações. Carolina, boa noite. Como é que está o placar aí em Brasília? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, o placar está em 6-3 pela tese de que os delatados devem ser ouvidos depois dos delatores. Ou seja, já existe uma maioria para que fique assim a ordem de processos em que houver delação premiada, os delatados teriam o direito de fazer as alegações finais depois dos delatores. Lembrando que isso abre a porta para uma possível anulação de condenações de processos que foram feitos com os dois falando ao mesmo tempo, fazendo as alegações finais ao mesmo tempo. Votaram por essa tese que tem maioria os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Votaram contra o ministro relator, que é o ministro Edson Fachin, e os ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. A sessão foi suspensa por hoje e vai ser retomada na próxima quarta-feira. E ela foi suspensa porque estava faltando o voto do ministro Marco Aurélio Mello, que teve que se ausentar da sessão, e também do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Apesar disso, Toffoli já adiantou que também vai votar pela tese vencedora. Além disso, na semana que vem, eles vão ter que tomar uma decisão bastante importante, que vai ser a abrangência dessa decisão. Se isso vai valer para processos já encerrados, ou seja, se vai realmente poder anular condenações, se só vai valer daqui para frente, se vai valer só quando o advogado recorrer à justiça ou vai valer independente disso. Então, essa decisão é importante que vai definir a abrangência dessa decisão tomada hoje aqui, já com maioria, na verdade, pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que os processos da Lava Jato podem ser fortemente atingidos por isso, porque todos eles foram feitos com delatados e delatores fazendo as alegações finais ao mesmo tempo. Mas vamos ver como é que foi a tarde, alguns votos dessa tarde na reportagem. A sessão foi retomada com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que discordou do relator do processo, o ministro Edson Fachin. Para Moraes, o relator age como um parceiro do Ministério Público na acusação e, por isso, os delatados têm o direito de se manifestarem por último, para se defenderem com todas as informações em mãos. O direito, o chamado, o denominado direito de falar por último, está, logicamente, contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam direta ou indiretamente influenciar e fundamentar uma futura condenação penal. Todas. Entre elas, inclusive, entendo, presidente, as alegações do delator. Ontem, no início do julgamento, Fachin já tinha defendido que a delação premiada deve ser analisada pela sua eficiência. O relator ainda observou que, no caso julgado, a ordem das manifestações não influenciou na condenação e que não há motivo para anular a decisão. Hoje, ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que ressaltou que, caso o STF determine que delatados devem ser ouvidos depois dos delatores, a regra só deve valer daqui para frente e não anular as condenações já feitas. A falta de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais entre corréus colaboradores e não colaboradores não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Essa é a minha inequívoca convicção. Porém, presidente, se para construir uma solução intermediária se optar por dizer em obter dictum que o Supremo entende que doravante se deva interpretar a legislação no sentido de que o réu não colaborador fale depois do réu colaborador, eu também aderiria a essa posição intermediária, porque acho que a lei poderia ter feito e acho que não é uma interpretação absurda. Apenas acho que ela não está na legislação.
A discussão chegou ao plenário do STF depois que a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, na Lava Jato, foi anulada pela segunda turma da Corte. A decisão foi tomada porque, durante o julgamento em primeira instância, comandado pelo então juiz Sérgio Moro, delatores e delatados apresentaram as alegações finais no mesmo prazo. A partir daí, vários outros condenados recorreram ao STF, pedindo a anulação das condenações, entre eles o ex-presidente Lula. Este julgamento trata do caso específico do ex-gerente de empreendimentos da Petrobras, Mário Almeida Ferreira. Foi uma enorme, gigantesca derrota da Operação Lava Jato, levada a cabo por uma brecha, por um branco muito polêmico na nossa confusa legislação. Neste momento, corruptos de vários matizes estão festejando uma possível